Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite aqui no Embalo, parte 2 da nossa aula sobre ligações químicas. Hoje a gente vai falar sobre distribuição eletrônica por subníveis de energia, tá? Público-alvo, primeiro ano do ensino médio, né? Parte 2 da nossa aula, primeiro ano do ensino médio. Não esquece de dar aquele joinha, compartilhar, comentar esse canal aí. Ativar o sininho, hein? Ativar o sininho é importante, porque ajuda a gente a seguir na batalha, certo? Então se inscreve, ativa o sininho e aí. Vamos para a próxima. Bom, e de onde surgem os tais subníveis de energia? A gente viu lá atrás, no modelo atômico de Bohr, que Bohr ele propõe que os elétrons ocupam níveis de energia, tá? Esses elétrons também lá era proposto por Bohr, que havia as questões da transição eletrônica, o elétron absorvendo energia e emitindo radiação, tá? E o que a gente vai ver aqui agora, o fenômeno da espectroscopia, análise dessa radiação emitida pelos elétrons. Só que um fato muito interessante e intrigante fez com que esses elétrons não estivessem apenas alocados em níveis, como propunha Bohr, né, em órbitas ali ao redor do núcleo. A análise, experimentos com espectroscopia, com a difração da luz emitida pela transição eletrônica dos átomos, ou seja, quando o átomo absorvia energia, esses elétrons migravam para um nível mais energético e quando retornavam emitiam luz. Então, a difração dessa luz, foi possível observar que havia uma raia de diferentes comprimentos de ondas emitidos dentro de uma mesma estreita faixa, de um mesmo nível de energia. Como é, professor? Bom, estão vendo aqui, esse aqui está se tratando do gás quente e ele está passando por um prisma que é para fazer a difração dessa luz. Estão vendo os espectros de emissão? Não sei se dá para ver daí, mas em algumas regiões a gente tem, por exemplo, a região do amarelo, como eu estou vendo aqui, ou a região do verdinho aqui, a gente tem mais de uma raia de emissão. E essas raias representam elétrons em posições energéticas diferentes. Então, isso causou como eu posso dizer, uma curiosidade muito grande em um cientista chamado Sommerfeld, que aqui à esquerda, o rapaz de bigode. Então, em 1919, Sommerfeld ele buscou uma solução para isso. Como é que pode, se Bohr falou lá atrás que os elétrons estão em níveis de energia, por que está se observando essa diferença de energia, mesmo numa mesma faixa de azul, ou de verde, ou de vermelho, há emissões em comprimentos de ondas diferentes? Então ele propôs que os elétrons eles devem assumir órbitas elípticas variadas dentro de um mesmo nível. Então o nível se mantém, porque o que Bohr falou não estava errado. Mas dentro do mesmo nível havia subníveis, certo? Que é isso que permite o espectro de raias. O elétron que ocupa um subnível é diferente do elétron que ocupa um outro subnível e, consequentemente, emite ou absorve energia de forma diferente. Então, Sommerfeld ele denominou os subníveis de S, P, D ou F. Foi Edmund Stoner, o físico aí que vocês estão vendo à direita, que propôs a quantidade de elétrons em cada subnível. Então, o subnível S ele comporta 2 elétrons, subnível P, 6 elétrons, subnível D, 10 elétrons, subnível F, 14 elétrons. Foram os estudos de Stoner somados ao estudo de Sommerfeld. Sommerfeld, gente, lembrando que ele também criou um modelo atômico, tá? Porque se ele observou essa questão do subnível, ele precisava de um modelo que explicasse essa questão. Aquela questão, de novo, dos paradigmas, tá vendo? Mas ele não excluiu o que Bohr desenvolveu. Então, Edmund Stoner e Sommerfeld, juntos, chegaram a essa idealização, a essa questão dos subníveis, envolvendo subníveis de energia nos átomos. Então a gente também tem as contribuições de Linus Pauling, esse agradável senhor que vocês estão vendo aí nessa foto colorida. Olha só, gente, um cientista agora da química em uma foto colorida. Linus Pauling é um dos cientistas, é um dos poucos que ganharam 2 prêmios Nobel, tá? Um de química e um da paz. Linus Pauling ele descobriu que a energia desses subníveis, já complementando
o que Stoner e Sommerfeld propuseram, Linus Pauling descobriu que a energia dos subníveis ele cresce na ordem 1S, 2S, 2P, 3S e assim sucessivamente. É nessa ordem que os subníveis são preenchidos. Então, Linus Pauling ele propôs uma organização em função da quantidade de energia dos subníveis para que a gente pudesse preenchê-los com os elétrons, fazer a distribuição correta, que é o diagrama de Linus Pauling. Esse número que vocês estão vendo aqui na frente, deixa eu pegar minha caneta, esse número aqui, é o número 1, 2, 3, na frente, né? Ele representa um nível de energia, que também pode estar associada à camada. S representa o subnível e o 2 ali, como se tivesse elevado, né, uma potência, o 2, o 6, o 10 e o 14, representa a quantidade de elétrons naquele subnível. Beleza? Bom, vamos para alguns exemplos. A gente pode ir para alguns exemplos, mas antes tem as regras. Já estava atropelando as regras. Bom, lembrando, número atômico do elemento no estado neutro indica a quantidade de elétrons. A gente vai sempre distribuir, utilizando o diagrama, né? Distribuir os elétrons de cima para baixo, considerando a ordem crescente de energia, seguindo a orientação das setas. Então, eu vou preencher primeiro 1s2, depois venho 2s2, depois venho 2p6, 3s2, depois venho 3p6, 4s2 e assim sucessivamente. Tá bom? Preencher os subníveis com o máximo de elétrons. Se um determinado subnível comporta somente 6, você não pode ultrapassar essa quantia. Tá bom? Vamos para algum exemplo aqui, vamos para um exemplo bacana. Qual a distribuição eletrônica por níveis de energia do elemento químico ferro? Bom, a gente pode fazer da seguinte forma. Primeiro faz por níveis e depois vai para os subníveis, abrindo eles, tá bom? Então vamos fazer assim. Elemento ferro, deixa eu pegar minha caneta. Elemento ferro. Os níveis que ele tem são os seguintes. Nível K, com 2 elétrons. Nível L, com 8 elétrons. Então, dos 26 já foram 10 elétrons. Nível M, com 16 elétrons. Beleza? Tranquilidade. Existe uma relação entre os níveis e os subníveis. Se vocês perceberem aqui, ó, o nível K só tem um S2, o nível L é 2S2, 2P6, o nível M é 3S2, 3P6, 3D10. Então, fazer a distribuição eletrônica por níveis primeiro pode ajudar vocês a fazer por subníveis, tá bom? Então, como é que vai fazer isso? Primeiro, seguindo a regra de Linus Pauling, de cima, né, apontando no lugar, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Então, bora lá. Primeiro, no ferro a gente tem 1s2, depois, descendo, 2s2, 2p6, e eu tenho aqui, bom, já aloquei 10 elétrons, faltam 16 elétrons, que é o nível M. Então, eu tenho aqui, seguindo a ordem, tá, pessoal? 3p6, 3s2. Não sei se vai dar para ver. E, por último, deixa eu ver quantos elétrons eu já aloquei aqui. 4, 10, 18. Tá bom. E aqui, deixa eu olhar aqui na minha tabela também para me ajudar. 3d6. Beleza? Então, a distribuição eletrônica é a seguinte. 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 3s2, 3d6. Tá? Eu estou obedecendo o diagrama de Linus Pauling. Eu coloquei aqui ordenadamente em função da energia dos subníveis, certo? Então, o subnível que está na extremidade da direita é o subnível mais energético,
Beleza? O 3D6 é o mais energético. Até aí, beleza? Ok. Professor, eu preciso decorar o diagrama de Linus-Pauling? Bom, não posso dizer nem que sim, nem que não. Mas eu posso ensinar vocês uma estratégia para saber fazer a distribuição eletrônica pela tabela periódica. E ela é a seguinte. Bom, a tabela atual a gente tem os blocos divididos entre S, D, P e F. Então, tenham em mente, essa organização que vocês estão vendo aqui é a tabela periódica, dividida em blocos, tá? Esses blocos, eles representam o seguinte. Os elementos do bloco S têm o seu nível mais energético, S. Nível eletrônico mais energético, S. O bloco D tem o nível D mais energético, o bloco P também, o bloco F também. O F é o mais energético, o P é o mais energético. Então, a gente pode usar a tabela como uma ferramenta para fazer essa distribuição. Então, os níveis de energia do diagrama de Linus-Pauling, eles estão associados ao número dos períodos da tabela periódica. Então, a tabela periódica ela tem 7 períodos, e aquele número ali está associado ao nível de energia. Aqui, como tem aqui na legenda, esse 1 do 1S2 significa o período, tá? Os subníveis, o subnível S, P, D e F, estão associados aos blocos da tabela periódica. Então, vocês estão vendo aqui colorido. Beleza? Mas tem duas exceções quanto a isso, que é o bloco D e o bloco F, principalmente no tocante à regra 1, que é o seguinte. Os elementos que são do bloco D da tabela periódica estão no quarto período, por exemplo, o nível mais energético deles não é 4D, e sim 3D. Então você tem que diminuir um algarismo do número do período quando você chegar no bloco D da distribuição. No bloco F é a mesma coisa, só que você tem que subtrair 2. Tem que subtrair 2 algarismos, tá bom? Então vamos aqui para alguns exemplos, que aí vocês vão conseguir entender melhor. Vamos fazer aqui a do vanádio, tá? O vanádio, ele é representado pela letra V. Tem um número atômico, porque essa tabela está pequena para mim. Tem o número atômico 23, tá? Eu peguei aqui minha tabela para dar uma olhada. Número atômico 23, vamos fazer essa distribuição. Vanádio, deixa eu pegar minha caneta. Vanádio. Bom, como é que se faz essa distribuição? Aqui é o bloco S, né? Aqui que vocês estão vendo, deixa eu pegar aqui o apontador laser. Aqui é o bloco S. Aqui é o bloco P, lembrando que o L também faz parte do bloco S, não pode esquecer. E aqui é o bloco D, onde está o vanádio. O que eu vou fazer? Eu vou contar. Eu vou contar período a período, parte por parte. Então, bora lá. Primeiro período, eu coloco aqui, né? Primeiro período, 1, S. Então, eu venho aqui, ó, preste atenção também nos riscos que eu faço na tabela, porque eu estou contando. 1, 2, 1S, 2. Acabou a primeira linha da tabela periódica. Vamos para a segunda. 2. Bloco S agora, né? 2S, aí eu venho 2S1, 2S2. Beleza. Vamos lá para o outro lado. Agora lá é bloco P, mas continua sendo 2. 2P. 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. Eu estou contando, gente, literalmente as caixinhas, né? Como vocês podem ver, as caixinhas dos elementos químicos. Eu estou aqui no 2PC. Vamos lá para o terceiro período. 3. Bloco S. 3S1, 3S2. Bloco P. 3P. 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6. Beleza. Bloco S de novo. Agora, período 4. 4S1, 4S2. Chegou no bloco D, que é a casa do vanádio. Tem que diminuir um algarismo. Então aqui passa a ser 3 em vez de ser 4. 3 o que, professor? 3D, porque está no bloco D. 3D1, 3D2, 3D3. Como vocês estão vendo aí.
Belezinha, é muito fácil. Eu deixo para vocês aí de desafio a distribuição eletrônica do cloro, do lantânio, tá? Cloro, número atômico 17, lantânio, número atômico 57. Lembrando que o cloro é um elemento do bloco P e o lantânio é um elemento do bloco F, certo? Então, pessoal, por hoje é só, tá? E até a nossa próxima aula. Até mais, galerinha. Tamo junto.